A economia solidária é uma forma mais democrática de produzir, vender, comprar e trocar o que é preciso para viver. Enquanto na economia convencional há uma separação entre os donos do negócio e os empregados, na economia solidária, os próprios trabalhadores são os donos. São eles que decidem como tocar o negócio, organizar o trabalho e repartir os resultados. Qual a importância em tempos de pandemia de estimular ainda mais essa forma de organizar o trabalho? O novo coronavírus e a economia solidária. É o tema do Bate-Papo na Saúde de hoje. Nesse pleno bloco, nosso convidado é Laércio Meirelles, que é agrônomo e coordenador da ONG Centro Ecológico. Seja bem-vindo, Laércio. Obrigado, Renato. É um prazer muito grande estar aqui com vocês. E esse é um assunto sempre presente, né? Sempre necessário. E nesse momento que nós estamos vivendo, parece que essa necessidade se agudiza um pouco, se expressa de maneira mais visível. Então é um prazer estar aqui conversando com vocês. Prazer é nosso. Eu comecei dando uma definição do que é economia solidária, mas eu queria ouvir de você. Como é que você explicaria para quem ainda não conhece muito bem essa possibilidade de organizar o trabalho de uma forma não convencional? Renato, a nossa vida gira muito, uma boa medida, em torno da produção e consumo, né? Nós estamos produzindo bens ou serviços, estamos consumindo bens ou serviços. A economia solidária, a maneira de deixar mais solidárias essas ações, é fazer com que os benefícios delas sejam o mais compartilhado possível. Então, se eu vou produzir meu alho e alguém vai comprar um alho, se eu vou produzir trigo e alguém vai comprar trigo, que bom se esse encontro entre quem produz e quem consome seja o mais próximo e o mais equânime possível. Mas isso não vale só para trigo. Isso vale também para sapato, para roupa ou para qualquer outra atividade, ou serviço que se presta, qualquer atividade econômica, onde os benefícios sejam compartilhados de maneira mais justa, mais igualitária, nós estamos solidarizando a economia. Mas se a gente fala, por exemplo, de agricultura orgânica, além de solidarizar a economia, a gente também está prestando mais atenção numa série de fatores ainda mais importantes quando se fala em pandemia, né? Pensando em natureza e saúde. Claro, que o século XXI exige que a nossa solidariedade se estenda para outras espécies. A crise ambiental chegou de maneira muito forte. Nós, como seres humanos, estamos tentando reorganizar a nossa percepção do que é viver nesse planeta. Então, de fato, a agricultura orgânica, essa solidariedade, ela começa com respeito às espécies, às sementes biodiversas, às inúmeras espécies e variedades, ao solo, à natureza. Então, a gente respeita na produção também essas outras espécies. E aí, na hora de chegar para processar ou comercializar esse produto, a gente interage também de maneira solidária com os nossos parceiros que irão comprar e adquirir esse produto. Então, essa noção de solidariedade na agricultura orgânica ou na agroecologia, ela se expressa não apenas entre nós, com a nossa espécie, mas também com as outras. É interessante que você chama o que a gente chamaria de consumidor, você chama de parceiro. Claro, deve ser, né? Porque o consumidor, cada vez mais... Renato, uma vez, há muitos anos atrás, na Itália, eu ganhei uma camiseta que era uma nota de €1 caindo numa urna. E aí aquilo, para mim, foi assim, um portal que se abriu, né? Porque numa sociedade onde a economia, digamos assim, ela tem mais presença que a política, ainda que isso não pareça, né? Mas as nossas decisões políticas são muito ditadas pelos interesses econômicos. Então, numa sociedade onde a economia prevalece sobre a política, quem sabe o euro, no nosso caso real, tem mais poder que o voto na hora de você organizar essa sociedade. Eu sei que essa conversa é muito longa, se o real tem mais poder que o voto. Não precisamos entrar nela. Mas o fato é que o que eu consumo também determina uma determinada forma de organização social. O suco de uva da grande multinacional ou o suco de uva que foi feito numa propriedade agrícola por agricultores familiares ou por uma pequena cooperativa, aonde eu quero, como diz aqui no Sul, aonde eu quero pôr os meus pilas, aonde que eu quero pôr o meu real, em que aposta eu quero fazer. Então, quando o consumidor faz essa reflexão, ele vira nosso parceiro, porque agora ele está falando assim, não, eu estou comprando não apenas para satisfazer a minha necessidade, mas também para respeitar o meio ambiente e também para reorganizar a sociedade em outras bases. Olha que coisa linda fica o consumo dessa perspectiva. E aí você vai começando a criar também, eu acho que uma outra palavra muito importante quando se fala nesses temas é a rede.
Você vai começando a organizar uma rede que faz com que isso seja cada vez mais possível e cada vez mais amplo? Claro, porque a rede também, ela expressa esse caráter da solidariedade. A rede, sempre digo também, Renato, a rede que nós falamos é de pescador, não é de dormir. É a rede de pescador que é formada por nós e linhas. Os nós são cada um de nós, não é? E as linhas são as relações que a gente estabelece. E o bonito da rede de pescador é que ela é horizontal. Ou seja, nós todos estamos na mesma onda, para seguir com a metáfora marítima, nós todos estamos na mesma onda. Então, a gente vai buscar inter-relações as mais horizontais possível. Então, quem produziu o trigo, quem tem um pequeno moinho para poder moer esse trigo, quem tem um pequeno panifício para poder fazer o pão, e nós que vamos comprar esse pão, nós estamos todo mundo na mesma rede de solidariedade, nos apoiando mutuamente. Então, essa ideia da rede, ela é fundamental, porque ela também permite que esses nós vão buscando novas relações e a rede vai se ampliando. Os agricultores, eu digo aqui para o pessoal que os consumidores que vão numa feira de agricultores ecologistas, né, de produtores orgânicos, e compram um molho de cenoura, eles não sabem, mas eles estão entrando nessa rede. Ou mesmo que eles não saibam, eles estão entrando nessa rede. Eles estão fazendo com que essa rede se amplie. E isso, para mim, é uma perspectiva muito de vanguarda, muito século XXI. Nós estamos vivendo no século XXI, né, Renato? Segunda década do século XXI meio estranha, terminando a segunda década, ou começando a terceira, é meio estranha, porque muita gente está no século XX, né? Esse contexto que estamos vivendo, parece que do século XX nós pulamos para o XIX. Mas nós temos uma série de iniciativas e essa rede solidária de produção e circulação de produtos ecológicos, essa tem cheirinho de cheiro de século XXI. E aí, mantendo ainda as metáforas marítimas, essa onda ela vem aumentando no mundo todo. Essa preocupação com essa saúde ecológica, preocupação com a própria saúde, a gente pode dizer que ela vem aumentando no Brasil também? Ela vem aumentando no mundo inteiro e ela vem aumentando no Brasil. Eu acompanho anualmente os gráficos do crescimento do mercado de produtos orgânicos, da área de produção orgânica do mundo, do número de consumidores envolvidos. Eu acompanho e, de fato, vem aumentando de maneira significativa. Nunca cresce menos que 2 dígitos, como os economistas gostam de falar, de 10%. O Brasil, ainda que nós tenhamos dados menos precisos, nós não somos bons de dados, agora nós estamos vendo o povo até querer esconder dados mais sérios. Então, os nossos dados não são precisos, mas nós temos muitas notícias e temos a vivência, não só minha, de muitos de nós que estão na área. Você, como consumidor, sabe disso. A oferta de produtos, né, ecológicos, orgânicos, agroecológicos, tem aumentado em todos os níveis, seja na feira local, que é a minha preferência, seja nos supermercados ou mesmo a exportação de produtos orgânicos tem aumentado muito. Eu, felizmente, sou um privilegiado que faço parte dessa rede. O que é um privilégio ainda, né? Especialmente nas cidades grandes, talvez. Talvez nas cidades pequenas haja uma possibilidade de fazer com que essa organização possa fluir mais democraticamente, mas nas cidades grandes ela ainda é um privilégio de quem tem mais poder aquisitivo, né? É um privilégio, a gente saúda os privilegiados, mas a gente trabalha para que não seja um privilégio, né? Para que essa distribuição seja mais justa, seja mais distribuída, se me permitem. Mas também é verdade, né, Renato, que é uma coisa que começou há 20, 30 anos de maneira muito incipiente. Nos últimos 10 anos tem tomado corpo. Então também cabe a nós um pouco de paciência histórica. Não criticar tanto o fato de ainda ser um privilégio de alguns e entender que é um momento, mas o importante é quem está envolvido nessa proposta trabalhar para que deixe de ser um privilégio e eu gosto de usar 2 palavras, que seja democratizado e seja popularizado o consumo de produtos ecológicos. E como é que a gente, a partir do momento que isso vai crescendo, a gente também pode garantir a qualidade e garantir que a gente está realmente entrando em contato com produtos de agroecologia naquele momento que a gente está buscando fazer parte dessa rede? Ainda eu acho que o tema da certificação importa. Eu digo ainda porque, como eu tenho a pretensão que essa produção seja majoritária, pode ser que a gente possa se livrar no futuro, que eu imagino que não vai ser tão próximo, dessa necessidade de certificar. Mas nesse momento, hoje, para falar de produtos orgânicos, nós temos uma legislação nacional, uma legislação que foi assinada em 2003 ainda, mas só se efetivou em 2010 com a sua regulamentação. Então, hoje existem 3 formas de certificação. Facilmente, quem está nos ouvindo, nos vendo, pode procurar isso
pelos buscadores e que vai achar, certificação de produtos orgânicos, vai achar essas 3 formas. Elas permitem, ao menos 2 delas, permitem o uso do selo nacional, que é um selo gerenciado pelo Ministério da Agricultura. Eu te diria que com muita seriedade. Então, buscar produtos certificados, o ideal, Renato, é esquecer a certificação e buscar o contato direto produtor-consumidor. Aí não tem erro, né? Eu vou lá te ajudar a colher, eu vou lá almoçar um dia contigo. Todos os agricultores orgânicos que eu conheço recebem de muito bom grado os consumidores. Existe uma política que a gente chama política de porteira aberta. Aquela história de restaurante com janela para a cozinha. Então, olha, chega aí, é só chegar, me ajuda a colher, vem comprar aqui em casa. Mas, quando não é possível essa proximidade, eu recomendo a busca de produtos com selos de identificação, para gerar um pouco mais de confiança no consumidor, para ele estar mais tranquilo em relação ao que ele come. As pessoas me perguntam, é confiável esse selo? É confiável. Ah, mas eu ouvi falar no problema. Isso a gente sempre ouve falar em algum problema, em alguma situação. Mas o selo, grosso modo, ele é confiável, sim. E essa organização, a gente está falando em termos de pandemia, as feiras que você falou que são o lugar ideal, porque esse contato direto se estabelece entre quem produz, quem consome, né? Essa parceria fica real, visível e afetiva, inclusive. Mas agora muitas feiras não estão podendo acontecer. Mesmo assim, as redes seguem acontecendo. As redes seguem e, surpreendentemente, em termos de venda, está melhor. O que tem acontecido, Renato? Depende da situação. O Brasil é um país grande, o Rio de Janeiro vive uma, eu estou falando do Rio Grande do Sul, vive outra. Aqui as feiras continuaram. As feiras continuaram com muitos cuidados, né? Não vou entrar em detalhes agora, mas a máscara, o álcool gel, a distanciamento entre as bancas, o pedido para que o consumidor não passeie, apenas compre. Muitas feiras aqui estão funcionando, o consumidor faz o pedido antes, e nós temos uma pessoa nas feiras que vai no carro, pega o nome da pessoa, vai na banca, sabe, faz essa entrega assim. Essa logística. Essa associação bastante óbvia, o que eu me alimento, né? Hipócrates falava, né? Que seja teu alimento, teu remédio, seja teu remédio, teu alimento. Essa associação bastante óbvia, ela ficou um pouco esquecida. As nossas avós sabiam dela, mas ficou um pouco esquecidas por muitos de nós. Então, agora, ultimamente, essa associação tem sido mais explícita, tem transparecido mais para o consumidor. Então, eu noto que isso aumenta muito o consumo de produtos orgânicos. E a pandemia, bom, algo de útil nós temos que tirar de qualquer situação que a gente viva, eu imagino que também está trabalhando mais isso nas pessoas, que é necessário preservar mais a saúde, e para isso uma boa alimentação é fundamental. Que assim seja e que seja cada vez mais ampliado, que essa rede cresça e que se chegue no momento, né, você falou que o ideal seria que a gente não precisasse de certificação do que é orgânico, que se chegue no momento em que a gente tenha selos para identificar o que não se deve consumir, o que tem agrotóxico, o que tem veneno, o que não é adequado, isso sim seja marcado para que a gente possa optar por uma alimentação saudável. Sem dúvidas, imagina que a gente também comenta, imagina se um marciano chegasse agora e ficasse sabendo que aqui nesse planeta a gente tem que ter um trabalho de certificar, de colar selo, de pagar por uma certificação daquilo que é bem feito. E o que é mal feito campeia livremente. É estranha essa situação, né? Adorei o campeia, né? Sinal que esse carioca já está bem gaúcho, já usou pila, já usou campeia. E a gente vai do Rio Grande do Sul para o Rio Grande do Norte, mas eu queria te agradecer muito a presença aqui conosco. Obrigado por estar no Bate-Papo na Saúde. Um prazer grande, Renato. Um abraço para todos vocês. E a gente vai para o Rio Grande do Norte falar com a Neneide, da rede Chique Chique, ainda ampliando essa rede do que é saudável, do que é orgânico, do que é bom para a saúde. Não sai daí, a gente volta já. Bate-Papo na Saúde está de volta falando sobre o novo coronavírus e a economia solidária. Nesse bloco, nossa convidada é Neneide Lima, que é agricultora, apicultora e coordenadora da rede Chique Chique de comercialização solidária de Mossoró, do Rio Grande do Norte, onde você está agora, né, Neneide, falando conosco, direto do Rio Grande do Norte. Eu queria começar conversando com você justamente sobre a rede Chique Chique, para a gente entender o que é a rede Chique Chique e qual a importância das mulheres para essa rede.
A Rede Chique-Chique é uma rede de comercialização solidária, né, onde surge em 2003 como um espaço de comercialização. Existia vários grupos de mulheres, várias associações, várias cooperativas, onde produzia, né, coletivamente, às vezes na unidade familiar, e não tinha onde comercializar seus produtos. Que foi aí em 2003, junto com várias instituições que atuavam aqui no Rio Grande do Norte, exemplo, a Visão Mundial, o Centro Feminista, a CC e outras cooperativas, a gente conseguiu abrir um espaço de comercialização aqui em Mossoró, né, onde esse espaço a gente trouxe produto de diversos grupos. Uma da importância que tem esse espaço para nós mulheres é porque ele também existia, né, um grupo que eu faço parte, que existe até hoje, que é o Grupo de Mulheres Decididas a Vencer, onde a gente já entrega entregava na época, né, em 2003, foi desde 2002, a gente já entregava cesta de hortaliças agroecológicas a um determinado público aqui em Mossoró. E aí, quando surge o espaço de comercialização, esse grupo de mulher leva esse público já consumidor para dentro desse espaço de comercialização. Então, teve um casamento muito interessante, né? Porque existia já esses consumidores e a gente traz para dentro, né? O grupo de mulher traz para esse espaço de comercialização que hoje, né? Desde 2004 se formou, né? Na Rede Chique-Chique. Por que Rede Chique-Chique? Porque a gente começou a perceber que a gente não queria só um espaço de comercialização, que os debates, que as formações, que as capacitações, elas tinham que ser constantes. E aí, no decorrer do processo dessa abertura, a gente percebeu que a gente estava trazendo para Mossoró alguns produtos que aquele município pequeno, que era próximo de Mossoró, as pessoas dali também poderiam estar consumindo esses produtos. Que foi aí onde a gente diz que a gente fez os nós desse espaço. Os nós seria o nó de cada município que se transformaria na Rede Chique-Chique, né? Então, é os nós da rede, que é o nozinho ali, onde foi agregando vários núcleos, municípios pequenos e formando, né, na rede em 2004, que foi através, né, de feiras nesses municípios pequenos. Além do espaço de comercialização, a gente construiu feiras locais, onde as pessoas daqueles municípios pequenos tivessem condições e também tivessem oferta de produtos agroecológicos. Foi aí que a gente fez a rede. A Rede Chique-Chique também é uma certificadora para que produtores agroecológicos possam ter o seu produto legitimado, garantido. Isso durante tempos de pandemia, como é que está acontecendo? Tem alguma dificuldade? Uma das coisas que nós do Fórum do SPG, junto ao MAPA, né, a gente mandou uma carta porque o nosso processo ele é participativo. Então, existe um ofício, né, hoje, que está circulando do MAPA, onde diz que todas as tarefas, né, que for de verificação, que seja de aglomeração, ela tem que ser paralisada, mas ao mesmo tempo a gente tem esses canais, né, de verificar. A gente, e aí dentro da Rede Chique-Chique, esse processo de certificação, a gente acredita nele desde a nossa carta de princípio. Se você for lá na nossa carta de princípio, quando surgiu a Rede Chique-Chique, eles já estavam dizendo lá na Rede Chique-Chique que o processo de certificação ia ser por OPAC, ia ser por que a gente chama por esse processo que a gente faz de intercâmbio, de conhecimento, não seria por auditoria. Não seria por auditoria de vir um auditor lá e dizer o que você pode ou não usar, mas ia ser da gente fazer aprendendo, né? Da gente certificar um ou outro pelaquilo aí, levando em conta todos esses princípios. Seja da violência contra a mulher, seja do não uso de veneno, seja da relação justa, de transparência, de democrática. Então, a gente não certifica só um produto porque ele é livre de agrotóxico. A gente certifica um produto porque ele vai fazer bem, como você falou. A saúde não é só não usar o veneno. A saúde ela pode ter vários fatores para você ter uma saúde boa.
Principalmente quando você tem uma família saudável, quando você participa, quando você faz um trabalho, né, que não seja obrigada, quando você tem necessidade e tranquilidade naquilo que você faz e naquilo que você acredita. E aí, quando você fala lá atrás, nessa história, né, eu costumo dizer que o que você não compra, ele também tem que ser contabilizado. E hoje, os grupos de economia solidária, economicamente, ele não pode ser, financeiramente, ele não pode ter um valor acessível de ganho. Financeiramente, mas a gente deixa de financeiramente comprar. Hoje os grupos de mulheres e a auto-organização, eles servem como terapia também. Então nós não estamos pagando ao terapeuta, a gente poupa, né? A gente deixa de gastar. Então o que você deixa, ele também tem que ser contabilizado. Porque os grupos de mulheres servem muito como isso, de você estar se abrindo, de você estar contar o que você está passando, da outra dar um conselho. Se você passar por um processo de violência, não ter um apito para acordar todo mundo numa comunidade, mas você vai saber e vai ser vigilante naquilo do que está acontecendo. Então isso também faz bem à saúde. Você saber que tem pessoas cuidando de você faz bem à saúde. Para a gente terminar, Neneide, vocês comemoraram 15 anos ano passado, construíram a sede e construíram também uma bodega agroecológica. Como é que a gente pode explicar o que é a bodega e o que ela virá a ser também quando a gente poder voltar a se abraçar novamente? A bodega a gente chama que é um cantinho nosso, um cantinho de todo mundo, né? É um canto, não sei se... Aí vocês usam como quitanda, né? Aqui, que frutas. A gente usa aqui como bodega, aquela bodega que de primeiro você ia lá, comprava coisa de meio quilo, de o que você quiser. O que você quiser você vai encontrar lá. Então a bodega a gente vai ter lá, quando a gente aprovou o projeto junto à Fundação Banco Brasil, a ONU Mulher, a gente dizia que a gente queria um centro de multiuso, né? Porque lá tem três tecnologias social. Tem o reuso de água, lá no espaço, tem uma casa de semente que todos os agricultores e agricultoras que tiver sementes crioula, a gente vamos levar para lá, que ela pode ser vendida, mas ela também pode ser trocada entre nós. E tem a energia solar, né? Então, ela tem essas três tecnologias e a gente vai inserir também um fogão ecológico, que é para ter o café. Que o café a gente chama que é o café cultural, que é um café onde você vai comer a tapioca feita na hora nesse fogão ecológico. Você vai estar comendo o bolo de batata, o bolo de macaxeira, vai estar tomando café do MST, que é produzido, né, que a gente está comercializando lá também. Vai estar tomando vários sucos daqui da nossa região. E ao mesmo tempo também ter um dia onde a gente vai ter música, poesia, debate. Então a gente vai ter um lugarzinho, né, para as pessoas. E durante toda a semana vai ser um mercado, onde você encontra da fruta, do legume, até a galinha caipira, o ovo. E a gente tem lá também uma cozinha que a gente vai fazer o beneficiamento de algumas hortaliças, né, para entregar, seja salada pronta, né, alguma coisa. Então é um sonho. A gente está esperando que a gente consiga inaugurar quando passar todo esse processo de pandemia, mas enquanto a gente não acontece isso, a gente está abrindo, né, dia de sexta-feira, com hora marcada, para pegar algumas cestas de verduras, né, e de legumes e também ovo, carne, pães, algumas coisas e também fazendo entrega. É tão bom porque a gente costuma trabalhar com o conceito de saúde que sempre a gente firma que não é apenas a ausência de doença. E ouvindo você, a gente vê na prática o que é esse conceito ampliado de saúde, que se preocupa desde a saúde mental das mulheres envolvidas, desde essa luta contra o machismo, até essa troca igualitária entre as pessoas, esse respeito, isso tudo é saúde. Isso tudo está na Rede Chique Chique. Eu queria agradecer muito a presença de você aqui conosco e dar os parabéns por esse trabalho. E que, se tudo der certo, logo logo o Canal Saúde vai conhecer pessoalmente a bodega, quando tudo estiver funcionando novamente. Eu que quero agradecer, né? Foi um prazer estar conversando, né? Se sentir muita vontade e dizer que a rede também e que a bodega só vai funcionar
porque a gente costuma dizer que não é consumidor, é buscador, que busca algo, né, para alimentar a sua vida. Então, só acontece porque a gente tem vários buscadores que vai lá e que pega e que compra e que troca, né, produto conosco. Então, seja também bem-vindos, né, toda a equipe, quando tiver aí a possibilidade de nos conhecer. É isso. Obrigado, Neneide. Parabéns pelo trabalho. Obrigada. E o Bate-Papo na Saúde de hoje fica por aqui. A gente se vê no próximo programa com mais um assunto que tem tudo a ver com a sua saúde. Até lá.